Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala de casa. Meu nome é Leila. Eu sou o Douglas. E hoje estamos aqui para compartilhar com você que está aí se preparando para um casamento ou está em um relacionamento e quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo. E até para quem está solteiro também, né? Sim, quem está solteiro está melhor ainda porque está muito anterior aí ao relacionamento. Então, nossa proposta aqui é te ajudar a se preparar para ter um relacionamento, um casamento saudável a partir de conteúdos sobre relacionamentos a partir da visão sistêmica. E o nosso episódio de hoje é... Você sabe brigar da maneira certa? Aprenda a brigar da forma certa. E o que é esse tema, né? Por que a gente pensou sobre esse tema? A gente percebe muito as pessoas chegando pra gente se questionando assim, porque meu relacionamento não tá bom, meu namoro não tá bom, meu noivado não tá bom, a gente briga muito. E aí quando a gente vai vendo, a gente percebe que as pessoas não sabem brigar. E o que a gente quer dizer com brigar, né? Brigar a gente tem um significado muito ruim, né? Que é do fight, da gritaria, da ruptura, da cisão ali do relacionamento. Mas a nossa proposta é fazer um trocadilho. Como assim brigar certo? Tem como você brigar e brigar certo? Gente, a nossa proposta não é vender um relacionamento perfeito, que não tem brigas, mas as brigas que a gente está falando aqui são brigas, discussões, são conflitos de interesse, o que tem muito no relacionamento. Se você não tem, é até um sinal aí para ligar e falar, como assim? Duas pessoas têm duas histórias, dois sistemas diferentes familiares, vieram de duas criações, têm dois tipos de gosto, e por aí vai. E como assim não há conflito? Não há discordância. Não há discordância, essa é a grande palavra. Então, assim, a gente quis trazer a briga para causar um pouquinho assim, a polêmica do brigar, mas a nossa proposta existe uma maneira certa e saudável para a gente resolver problemas no relacionamento. Acho que é mais ou menos essa proposta. Sim, com certeza. E esse brigar certo que a gente usou, né, tem a ver com a ideia de uma comunicação. Como você lida com o diferente? Como você lida quando os dois não concordam com o assunto? E, gente, aqui é o ponto, assim, é o start de todos os problemas que normalmente surgem no relacionamento. A gente está falando do relacionamento propriamente dito. Como a gente vem falando em outros temas, tem todo o sistema, a história de cada um, mas aqui a proposta nossa para hoje não é essa. É falar sobre esse primeiro ponto. Quando o problema chega, quando há uma discordância, quando os dois pensam diferente sobre um assunto. E, gente, muitas vezes é nesse momento, principalmente quando acontece no casamento, né, amor? Que a gente vê o pior lado do outro. Que é um lado que não escuta, que é um lado que age com grosseria, com brutalidade. Ofensa, violência física, psicológica, emocional e por aí vai. Sim, e o que a gente percebe, e eu fui pesquisar bastante sobre isso, sobre até a questão dos divórcios, as maiores crises no relacionamento se dá pela falta de comunicação. E às vezes a falta de comunicação não é só porque a pessoa não se comunica com o parceiro ou a parceira, mas é a falta de uma comunicação saudável no relacionamento. É sobre isso que a gente quer compartilhar com você aqui, aprofundar um pouco mais hoje. E eu acho que a gente sempre gosta de trazer várias reflexões para vocês, e a primeira que a gente gostaria quando você para pensar aí no seu relacionamento hoje, ou se você teve um relacionamento, pensa nesse relacionamento e reflete sobre como que eram as brigas, as discordâncias, os conflitos, os embates de opinião, embates de comportamento, e às vezes tem a ver com uma questão de personalidade, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, mas esse gostar, como que era visto essa diferença, como o Douglas falou, como é difícil a gente encontrar casais que veem na diferença um ponto positivo, um complementar, né? E vira um inimigo. A gente vai falar isso daqui a pouco ali na frente. No outro tema a gente vai falar sobre complementaridade. Mas quando a gente pensa nessa questão de brigar certo e errado, eu acho que seria legal a gente começar definindo o que é brigar errado. Então, o que a gente define como brigar errado? Brigar errado tem a ver com você enxergar o outro como um inimigo. Então, como o outro se torna o teu inimigo, você precisa humilhar, você precisa acabar com a vida dele ou dela. Então essa briga errada nasce a partir desse lugar. Então, se não concorda comigo, automaticamente ele se torna meu inimigo.
E aí é o que eu lembro que quando a gente discutia no início do casamento, eu sempre falava isso pra Leila. Um erro, ele é potencializado a uma guerra mundial, assim, como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Então, eu vou dar um exemplo. Leila, vou dar um exemplo que Leila já deu. Por exemplo, esqueci de lavar a louça, ou lavei a louça e não lavei a louça completa, porque não vi um copo que ficou de um lado, um prato. Gente, só que eu vou ter que interromper. Não sei se acontece com vocês, mas o meu marido, ele lava, ele chega ali na louça, ele bota as louças pros cantos. Pra liberar a pia. Pra liberar a pia. E simplesmente, ele vai lavando o que tá na cara dele ali. Porém, ele coloca algumas outras coisas nos cantos assim, porque não coube ao redor ali da pia onde ele queria botar. E simplesmente o que ele faz? Esquece. Ele termina a louça que ele tá conseguindo ver e o resto da louça que ele mesmo colocou ali, ele simplesmente não lava. E eu fico assim, gente, como que ele não consegue dar um 360 e ver se tá faltando alguma coisa? Não sei se acontece aí ou é só daqui o sintoma da nossa casa. Mas é uma questão, eu tive que fazer esse adendo para ver se você vai se identificar. E se você se identificou, coloca nos comentários para não me sentir tão sozinha como eu me sinto às vezes. Beleza? Então, voltando, hoje a gente ri, brinca, zoa com isso, mas pegando lá atrás no início do casamento, por exemplo, isso era tratado como se fosse assim, vou dar um exemplo do desdobramento. Como assim você esqueceu de lavar a louça toda? Como você não viu esse copo aqui no canto? Amor, desculpa, não vi, vou lavar agora de novo, vou terminar aqui. Não, é um absurdo, porque se você me amasse, olha para onde a coisa já se deslocou, para o campo do amor. Porque se você me amasse, você estaria mais atenta às minhas necessidades, e você sabe o quanto a casa é pesada, como pode, se você não lavar, eu que vou lavar. Isso é um egoísmo, olha como coisa. Saiu do campo do amor, entrou no campo do egoísmo, um copo não lavado. Então, e por aí vai o deslocamento, você sempre faz isso, você sempre esquece, você nunca presta atenção em nada. Então, eu estou dando esse exemplo de uma coisa simples, né, boba, mas que a gente vê várias vezes, em vários casos, tomar desdobramentos enormes. Então, é um que esquece de abastecer o carro, usa e não bota gasolina, chega em casa com o carro na reserva, fica difícil para outro sair. E, gente, a vida 2, e para quem já foi, sabe o quão delicada o quanto de detalhes, de situações que se você for ficar mexendo em cada detalhezinho, você não anda, a relação não vai para frente. E até usando o exemplo do que o pastor que pregou no nosso casamento, Rodrigo Lage, mestre amado do meu coração, a pregação que ele até falou no nosso casamento, o tema foi sobre perdão. E eu lembro que marcou muito que ele falou que o perdão é como se fosse aquele óleo que permite a engrenagem andar. Porque senão ela fica ali, ela vai ressecando, ela vai ficando agarrada. Mas o perdão permite com que a engrenagem ande. Então, voltando para a ideia aqui do brigar errado, tem a ver com esse lugar. Então, o outro é um inimigo, tudo que o outro faz parece uma tentativa de guerra, parece uma afronta direta a você. Tudo leva para o pessoal. Tudo leva para o pessoal, então parece que o outro quis te atacar. Então, quando ele não lavou aquele copo, ele me atacou, ele quis deixar para mim, ele quis jogar peso sobre a minha vida. E por aí vai. Então, isso tem a ver com brigar errado. E aí, como o outro é meu inimigo, e a gente já falou, só repetindo, então, como o outro é meu inimigo, vale tudo. Vale a ofensa, vale a violência física, vale um jogo que já que ele fez isso, então vou fazer tal coisa, que é a ideia da vingança. Então, né, a revanche. Sim, mas essa questão da louça, por exemplo, né, o que a gente foi construindo aqui por uma forma de resolver o problema de uma forma mais saudável, de uma maneira do brigar certo. A gente vai chegar ainda, eu ainda não quero sair do brigar errado, mas é só para dizer assim, como que a gente foi construindo. Ao invés de eu virar nessa bola de neve, uma pauta de discussão e algo pessoal contra mim, porque, poxa, se você tivesse consideração comigo, você ia dar o 360 no olhar, ia achar o copo ali, não ia deixar pra mim, porque isso aqui parece que é pra eu lavar, enfim. Saindo desse lugar, que a gente vai falar, que fala de um lugar infantil também, que não sabe pedir, não sabe comunicar, não sabe não ofender. E saindo desse lugar, a forma que eu fui
que a gente foi construindo para eu ir me posicionando com isso ou eu brinco hoje em dia e falo assim, olha, passou aqui alguém, mas não lavou o liquidificador, hein, que não sei o quê. E ele já entende o recado, ele vem. Ou ele fala, olha, não posso agora, mas pode deixar aí que daqui a pouco eu vou e depois ele vai lavar. Só te interromper, gente, esse exemplo que ela acabou de dar, ela faz mesmo. Só que a gente vai falar disso também. Não tem a ver com ironia nem deboche, tá? Não é uma tem questão a ver. muito importante. Não é ironia nem deboche. É uma brincadeira nossa que os dois morrem de rir aqui em casa. Então não é ironia, não é deboche, tá bom? É uma forma de não pesar a situação. Então, ou eu faço isso, eu falo, amor, você esqueceu aqui. Faz isso aqui agora, por favor, senão você vai acabar esquecendo de novo, porque eu sei que ele esquece um pouquinho as coisas. Então, assim, hoje eu peço, hoje eu informo, hoje eu falo. Antes eu ficava muito chateada, emburrada, e aí virava um climão por pouca coisa. Imagina isso numa dinâmica de um casamento em que tem isso o tempo inteiro. Até porque vivem juntos na mesma casa. A grande questão é como isso acontece de forma muito corriqueira. Imagina você ficar levando pro pessoal tudo, você não sabendo brigar, discutir, você não saber fazer isso de forma saudável, resolver o problema de forma saudável. Fica, como eu falei no outro vídeo, um inferno, literalmente. E a proposta que a gente está falando você ter um relacionamento saudável é ter prazer em estar em casa, satisfação em estar em casa. E para ter satisfação em estar em casa, não tem como não ter um clima leve, um clima de paz, um clima em que a comunicação é fluida. E a gente vê que a comunicação realmente é uma barreira gigante para que as pessoas possam usufruir do relacionamento delas. Exatamente. E dentro disso, ainda, uma coisa que a gente percebe, e aqui, como a nossa proposta não é simplesmente falar sobre relacionamentos, mas falar do relacionamento bebendo da visão sistêmica, né? Sim. O que a gente percebe é que muitas vezes essas brigas acontecem porque as pessoas, na verdade, elas não estão discutindo com o outro. O outro é só o como é que se fala? Ele é só a bola da vez. Então, a pessoa, muitas vezes, ela está em guerra com ela mesma, muitas vezes ela está em guerra com a família, muitas vezes ela está em guerra com a questão profissional, e aí o outro vira só esse lugar onde ela vomita os problemas. Então, aquele copo sujo se torna uma guerra por conta que a pessoa, é o momento que ela tem, é a justificativa dela vomitar tudo que está embolado dentro dela. E às vezes ela não está em paz, ou às vezes aquilo é um gatilho para lembrar alguma coisa. Sim, perfeito, é um gatilho. Da família dela, alguma coisa para ativa alguma dor dela. É isso que a gente está trazendo. Alguma dor que você não trabalhou, e nos vídeos lá do autoconhecimento fala muito sobre isso. Dores que você não trabalha na sua vida de solteiro ou até namorando. O ideal é solteiro, né? Porque nada melhor do que se trabalhar antes de envolver um terceiro, um segundo, né? No caso. Você administrar o próprio dor já é difícil, é do outro. Imagina, então assim, fala muito essa forma de brigar, e a gente vai falar isso, as raízes familiares em relação a isso, mas ainda no brigar errado, a ofensa às vezes é algo do seu sistema familiar. Isso é uma forma de brigar errado. É olhar o outro como inimigo. É a indiferença ou o gelo. Você me deu gelo. E ficou todo gelado. Então, tipo assim, gelo, gente, que é uma coisa mais infantil do que o gelo. Só que às vezes aquilo é uma forma de defesa daquela pessoa. Só que isso também, o gelo, ele não faz você construir absolutamente nada. Porque eu não falo, você não fala, a gente fica numa mesma casa, às vezes no mesmo relacionamento, um sem falar com o outro. Quer mais... E a gente conhece muita gente que leva assim. Muito. E assim, quer mais ruptura do que essa na comunicação? Do que você ignorar o que o outro está falando, você simplesmente acordar e dormir sem falar com o outro. Então isso são formas de você não construir um relacionamento saudável através do brigar certo. Quero falar ainda uma questão sobre essa questão do brigando, da maneira de brigar, e porque muitas vezes a gente acaba vomitando no outro uma questão que não tem nada a ver com o outro. Sim. Muitas vezes a gente tá ali, a nossa vida, dividindo ela a gente tem 24 horas, dividindo ela em setores. Então todo mundo aqui precisa se preocupar com saúde, com alimentação, com dormir, com trabalhar, estudar, lazer, e por aí vai, vida sexual, tem inúmeras categorias a vida, né, vamos dizer assim. Sim. E muitas vezes a nossa vida ela não está devidamente dividida, devidamente equilibrada.
E isso vai gerar muito problema. Então, deixa eu dar um exemplo. Todos temos 24 horas por dia. No mundo ideal, você dorme 8 horas por dia, você trabalha 8 horas por dia, nas outras 8 horas você faz as demais coisas que você tem para fazer. Estudar, trabalhar, lazer, uma leitura, uma arte, um momento de espiritual, você investir na sua espiritualidade, aquele outro momento que você relaxa, pé pro alto. Então, assim, a vida ela precisa ser dividida em várias frentes. E se você ignora algumas frentes, por exemplo, o lazer, fica semanas, meses sem lazer, aquilo vai começar a te trazer problema. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, 12 horas por dia, 14, 15 horas por dia de segunda a sábado, ou às vezes tem uma folga ali no dia de semana, quarta-feira, que praticamente usa só para dormir. Então, pegando esse exemplo, aquela pessoa ela provavelmente já está ali num nível de tensão muito, muito forte. Sim. E ali qualquer toquezinho ela já vomita os problemas, ela já aproveita a oportunidade para dar vazão, né, como uma válvula de escape, ela dá vazão a todo aquele mal-estar. Para o trabalho, eu acredito, e conversando com as pessoas, que muita gente consegue perceber isso. Poxa, estou muito estressado, estou trabalhando muito, a gente ouve muito essa expressão. Ou estou estudando muito e tal. Mas tem um outro fator, e aí mais uma vez eu tomo aqui a importância da visão, do olhar, de você mesmo não tendo estudado a terapia sistêmica como a gente estudou e continua estudando. É muito importante você olhar a sua vida não apenas sua como indivíduo. Então, por que eu estou falando disso? Pessoas que tomam o problema de outras. Então, você está casado, ou você está num relacionamento, você está no noivado se preparando para casar, e você continua gerenciando, por exemplo, a vida financeira dos seus pais. Ou você que toma as decisões do que acontece na criação de um irmão. Ou você que fica de olho e cuida do sobrinho. E por aí vai. Gente, aqui a gente não está falando que as pessoas não possam ajudar, ou tirar um dia para curtir, para estar junto, ou até dar um toque. O ponto nosso aqui não é esse. O ponto é quando, de repente, o que acontece na criação do teu sobrinho se torna um problema seu, como se seu filho fosse. Ou quando aquela energia de vida, lembra lá das suas 8 horas de trabalho, das suas 8 horas para fazer qualquer outra coisa, ou para dormir, você está usando para cuidar dos seus pais, para cuidar do seu tio, para resolver um problema de um irmão, e por aí vai. Então, tem uma energia que deveria estar sendo canalizada numa direção e ela é desviada para um outro curso que não é devido. Sim. E ainda sobre essa questão do brigar errado, é uma coisa que eu vi muito no casamento, eu vejo no meu casamento, e como eu vejo com os clientes que chegam pra gente, ou com amigos próximos, essa questão de esperar que o outro adivinhe. Isso é brigar errado. É quando você quer que o outro perceba que aquilo te fez mal e aquilo você vai juntando, às vezes você passa horas do seu dia mal com aquilo, porque o outro vai ter que perceber que eu tô chateada porque é aquilo que eu fiz. Isso também causa muito ruído na comunicação e isso é uma forma imatura, vamos dizer assim, não saudável, disfuncional para se resolver problemas no seu relacionamento, no seu namoro, noivado, enfim, seu relacionamento amoroso. Isso, gente, que a gente está falando aqui são princípios e valores para vocês aplicarem em todo quanto é tipo de relacionamento. Os degraus, né, que a gente vai falar. De trabalho, relacionamento com a família, tudo começa ali já, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas a proposta aqui é o que você tem feito que passa por esse lugar do brigar errado. Será que você é uma pessoa que debocha? Isso é muito a ironia, né? Nossa, isso é terrível. Eu vou falar também daqui a pouco sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela coloca isso do deboche, da ironia, da risada, da ignorância como uma violência emocional na conversa. Então, essas formas de brigar que a gente vê que é muito, muito, muito comum, já foi na nossa vida, no nosso casamento, e é muito comum na vida das pessoas, e isso faz com que você não desfrute e não construa um relacionamento dos sonhos. Até porque é desleal, né, amor? É desleal esse quando você joga com o outro, você ficou chateado e o outro não sabe o motivo. E aí parece que você se torna uma espécie de algoz do outro e você fica ali torturando. E não, como é que você não sabe? Sabe? E vai você brincando. Deveria ter percebido. E vai jogando. E, gente, isso é de uma deslealdade com a relação. Isso é uma quebra da parceria. Se a gente está desde o início falando que o relacionamento é uma parceria onde os dois se unem em uma direção, num projeto, num propósito, e ali essa união é para além de uma
uma sociedade normal, mas é uma sociedade onde envolve o amor, a intimidade sexual e vários outros fatores. Então, se você usa desses recursos indevidos, como a ironia, o deboche, o gelo, o silêncio, a vontade de que o outro adivinhe, nossa, você está assim, deteriorando, destruindo o seu relacionamento com as suas próprias mãos. Sim. E o que a gente percebe também muito é que o último vídeo foi de autorresponsabilidade. E muitas vezes você pode estar pensando, conforme a gente for falando aqui, você pode ficar falando, ah, mas ele também faz isso, mas ela também faz isso, mas, gente, o que a gente acredita e a sistêmica bate muito nisso. É assim, um ponto central da sistêmica é que basta um fazer um movimento. Quando um resolve viver diferente, fazer diferente, muda tudo. Então, imagina, o outro grita e eu começo a falar baixo. Tem até uma passagem, né, em Provérbios, lá, quem acredita, né, na visão cristã ali do livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia Sagrada, fala muito sobre isso, que o falar manso quebra até os ossos. Então, olha isso, a fala mansa, se a fala mansa quebra até os ossos... Você desarticula o outro. O que quer dizer isso? Exatamente. Você já viu alguém gritando e você fala baixinho. Você meio que bota... Você não incendeia a discussão. Quanto mais alto você gritar, o outro grita mais alto e mais alto. E se você falar assim, não, a partir de agora eu vou falar calmo, eu vou ali, ó, ter o domínio das minhas, né, das questões, a coisa pode estar me enfurecendo, mas eu vou ter maturidade emocional para poder levar essa discussão de uma forma a brigar certo para construir alguma coisa que vocês querem com aquele tipo de conversa. Então, isso Douglas me ensinou muito também. Para que você quer ter esse tipo de conversa? Né? Por que você está chamando a atenção para esse ponto? O que você quer como saldo final dessa questão? É falar por falar? É vomitar por vomitar? É mostrar insatisfação por mostrar insatisfação? Então, qual é o objetivo fim? Se você tiver que pensar, cara, eu preciso ter essa conversa com o meu parceiro por conta disso. Qual é o objetivo fim? É humilhar? É julgar? É jogar na cara? Porque isso também diz muito sobre a intenção daquela conversa e para onde você está indo com aquela conversa. Então, é uma maturidade que a gente está convidando vocês aqui, porque sem isso, gente, é impossível viver em paz no relacionamento. Não, aquilo que a gente vem falando, vira um inferno. E até aqui em casa a gente passou a fazer um exercício que é, quanto mais irritado você estiver, mais baixo você fala. Então, eu fico brincando com o Lê. Se você me ver falando alto, gritando, é porque eu tô bem. Então eu tô zoando, tô falando. Gente, quanto mais irritado eu tiver, quanto maior for o transtorno interno, mais baixo eu falo. Então, quando você me vê miando, amor, poxa, amor, senti isso. Ai, amor, aquele controle assim. É pra não explodir, gente. Pra não explodir. A vontade é de explodir. Então, assim, a gente até falou isso outro dia com uma amiga, né? Cara, quanto mais irritado, mais transtorno você quer, fala mais baixo. Vai diminuindo, fala menor, escolhe melhores palavras, fala mais devagar, para você garantir que a comunicação, a mensagem, seja transmitida da maneira correta. E é o que eu falei, quando um resolve fazer isso, o outro ele começa a se movimentar também, porque não tem como, ninguém briga sozinho, não é? Qual é aquela expressão? Quando um não quer, dois não brigam. Cara, basta um falar assim, pô, isso não vai tirar minha paz, isso, eu vou saber brigar certo, ou seja, se um ofende você, cara, reafirma o outro. Quando um grita, você fala mais baixo. Quando um ironiza, você leva a sério o que o outro está falando. Então, assim, são movimentos que vão constrangendo o outro positivamente para vocês construírem um relacionamento e uma comunicação saudável. Eu lembro de um coronel que eu tive, um comandante, que falou uma coisa pra mim na semana do meu casamento. Ele falou, Marques, né? Que eles me chamavam de Marques do quartel. Marques, você vai casar? Sim, senhora. Então senta aqui, meu filho. Vamos conversar aqui, vou te dar uma orientação. Aquilo me marcou, o Coronel Bach, se estiver me ouvindo, ó, o senhor tá aqui no meu coração. Ele falou uma coisa pra mim que eu levo pra minha vida. Ele falou, Marques, no relacionamento, um dos dois tem que ter
Maturidade. Um dos dois tem que ser o lado paciente. No caso foi ele, porque ele ouviu esse conselho, eu não. Olha aí a falta de autorresponsabilidade. Ele falou, um dos dois tem que segurar o piano. Porque se os dois entrarem na briga, o casamento acaba num estalar de dedos. Então, gente, aquilo me marcou. Eu guardei aquilo, escrevi no coração. Falei, beleza, amém. E, gente, vários momentos que a coisa estava esquentando, eu lembrava da fala dele. Um dos dois tem que segurar, senão o casamento, a corda arrebenta. Então, né, os dois puxando, cada um puxando para o seu lado, alguém tem que flexibilizar. Então, gente, quem é você na sua relação? Quem é você? Você é o lado que cede, e o ceder aqui não é fazer a vontade do outro, não é disso que a gente está falando. Até porque senão você vai se anulando, e a proposta aqui não é essa. Mas você é aquele que, amor, por que você está fazendo ironia? Amor, isso não é a maneira certa de falar, não. Qual é a sua mensagem? Por que você está falando nesse tom de voz? Por que você está gritando? Você pode falar mais baixo, por favor? Não no sentido de provocar o outro. Sabe gente que faz isso para irritar? Não é isso. Um dos dois tem que puxar a relação para o lado certo. De, amor, não é hora para discutir hoje, eu não estou bem para falar disso. A gente pode conversar disso amanhã? Hoje não tive um dia legal, aconteceu um problema. Então, gente, um dos dois tem que esfriar a relação. Porque se for jogando lenha na fogueira, pega fogo. Já era. E a nossa forma de brigar, gente, tem tudo a ver com o nosso sistema familiar. Nossas raízes. Como a gente vai... Vocês vão ver que todo vídeo a gente vai trazer isso, porque não tem como. Primeiro que a gente foi picado, né? A gente teve um encontro com a teoria sistêmica familiar, que só veio, assim, trazer luz àquilo que a gente acredita de uma forma técnica, científica. Ai, tudo de bom. A gente ama muito. E então, assim, vocês vão ver a gente, primeiro por causa disso. Segundo, porque a gente não consegue olhar o indivíduo de uma forma isolada, sem saber que você é o que é hoje, porque você é fruto de uma família, seja ela com com as suas inúmeras dores, seja ela com suas inúmeras forças, não interessa, cada um tem a família que precisava ter. E com isso a gente não consegue deixar de trazer essa visão para vocês, porque senão a gente fica também num dilema do por que eu sou assim, eu não consigo, mas tem a ver com o que você recebeu, só que você sim pode mudar, mas só pode mudar, como a gente sempre fala aqui, se você conhecer a sua história. Dificilmente você vai mudar sem saber da onde que vem essa forma de brigar, como eram as discussões na sua casa, ou como são as discussões na sua casa, como seus pais resolvem problemas. É com muita gritaria, é com ninguém falando, ninguém pedindo perdão. Acontece a situação, dormem, no dia seguinte está todo mundo se falando como se nada tivesse acontecido. Não aconteceu absolutamente nada ontem. Quebraram o pau, não conversaram, não chegaram num consenso, não resolveram a situação, mas acordam e está tudo bem. Só que isso vai acumulando, e tudo maltratado sai caro. Amor, sai muito caro. Deixa eu só te interromper para fazer um complemento. E, gente, a gente está dando esses exemplos, mas tem exemplos muito piores e que quanto mais a gente vem trabalhando com isso, tanto eu aqui falo também como advogado na área de família. Nossa, ele então. Gente, pessoas que a gente está dando esse exemplo do gritar, do falar alto, dormir sem conversar, mas tem inúmeros exemplos que eu tenho percebido que é muito mais comum do que eu achava, de pessoas que lidam com a coisa de uma forma ainda mais drástica, que é, começou uma discussão, sai de casa. Comecei a sair de casa. Começou uma discussão, vai na delegacia e faz uma denúncia contra o outro. Meu Deus, o que é isso? Então, assim, pessoas que tomam atitudes muito mais drásticas para marcar o outro, mostrar quem é que manda, quem é que tem ali o poder de alguma forma. E pessoas que assim vão acabando casamento atrás de casamento. No quarto, quinto casamento, e vão seguindo a vida. Então tem um problema, termina, tem um problema, a pessoa vai para fora de casa, fica ali uma semana fora de casa, não avisa ninguém, e volta depois de uma semana e não quer mais papo. Sabe esse tipo de coisa? Então que são atitudes ainda mais drásticas que vão inclusive envolver o campo do direito, por exemplo, que é esse pai que sai de casa e de repente para de sustentar a família porque ele teve uma briga com a mulher, o filho não tem nada a ver com isso, e para de receber dinheiro para comer, viver como, às vezes a renda da mulher não é o bastante para sustentar a casa. Então a gente vai vendo as pessoas completamente desequilibradas emocionalmente. E da onde vem isso? Das raízes familiares. Fala do inventário. Do que do inventário? Os caos que você vê. Não, pessoas que chegam ali na hora... Que é o inventário. Quando alguém morre, tem que se abrir um inventário para você poder ali dizer os bens, como vai ficar, o que a pessoa deixou, se não deixou nada. Então, basicamente explicado de uma forma bem simplória.
Então, o que acontece? E as famílias não conseguem sentar para discutir e acertar. Olha, deixou uma casa, vamos dividir, são tantos irmãos. Gente, as pessoas não conseguem. Muito comum isso. Quando faz às vezes duras penas. E então a gente vai percebendo que o inventário, muitas vezes, esse momento onde vários problemas internos da família, daquele sistema, vem para fora. E aí um quer gritar com o outro, essa casa também é minha, porque vovô, mamãe te deu isso e aquilo outro. Então a gente vai vendo que aquela família está muito desarticulada, ela é disfuncional. E às vezes você veio dessa família. O que é bem comum também. E aí, se você veio dessa família, foi o que você recebeu. Foi o que você inconscientemente pode ter absorvido ou conscientemente você pode ter absorvido. E o nosso convite, como sempre, é refletir. A gente quer que você pare e reflita, porque às vezes você está vivendo no piloto automático e nunca nem reparou que você briga da mesma forma que seus pais brigavam. E que você odiava. E que você odiava. Mas o fato de você não reconhecer e falar assim, olha, essa é minha origem. Então, o fruto nunca cai muito longe da árvore. Então, eu sou fruto disso. Se eu sou fruto disso, é muito provável que eu repita essa forma de agir, de brigar, de resolver problemas. Então, eu preciso parar, ver o que eu gosto, o que eu não gosto disso e como que eu posso me disciplinar e prestar atenção, ficar com aquele sinal, aquela sirene, ó, você não quer repetir, não quer repetir, não quer repetir. Aceitar o que você recebeu, respeitar a forma que eles brigavam e fazer diferente. Porque se você entra em pé de guerra também, né, com a sua família, nunca é esse o caminho. O caminho é sempre você olhar, saber que foi o melhor que eles puderam fazer. Seus pais puderam fazer o melhor, às vezes receberam muito pior. Os pais deles brigavam se batendo. Eles hoje em dia só gritam. Olha como que já é um passo gigante. Você recebeu gritaria, você pode repetir ou começar o quê? Uma comunicação saudável. Até porque, como a gente vem falando aqui, qual é o nosso propósito? É perpetuar a espécie. Né? Pensando em termos humanos, da coisa, o nosso propósito é perpetuar a espécie progredindo, melhorando, avançando, evoluindo. Então a gente não pode regredir, que é o que a gente fala de pegar a tua força de energia e tentar mudar os seus pais. Não, essa é a história deles. Sim. A você cabe amar, aceitar dentro de você. Obrigado, são os pais que eu tenho a agradecer, receber com gratidão o que eles te deram, até porque eles te deram a vida, e seguir o seu caminho para fazer diferente. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender como a nossa história pode marcar gerações. Entender que um dia eu e você iremos morrer, mas os nossos filhos, os filhos dele permanecerão. Então, imagina o que os seus filhos serão em termos, talvez, de uma função pública, um exercício público de um prefeito, um deputado, um presidente, um juiz. Será que eles vão saber enxergar a vida da maneira certa? Se eles se remeterem aos avós, aos pais, no caso aqui você e eu, eles vão entender, como eles vão absorver, como a gente está falando, o lidar com o diferente, por exemplo. E o certo aqui que a gente está falando é saudável. Tem uma forma saudável, funcional, que aqui a gente não está falando do certo no sentido do que é certo para a gente, que a gente vê assim o mundo, não. A gente está falando segundo a visão sistêmica familiar, que fala de padrões saudáveis. E brigar certo está nisso. E é o brigar, gente, por favor, espero que se você tiver aquele tipo de gente que clica no vídeo e já passa para o meio, e se você está ouvindo essa expressão, volta lá no início que a gente faz questão de dizer o brigar certo que a gente está querendo compartilhar aqui com vocês. E até dentro disso, se tem um texto bíblico que eu amo, e é um texto muito conhecido e muito usado, inclusive por quem não é cristão também, que a gente deve tratar o outro como a gente gosta de ser tratado. E quando a gente usa, inclusive, para falar dessa questão de padrões disfuncionais, tóxicos e por aí vai, gente, quem gosta de ser violentado fisicamente, quem gosta de, do nada, alguém gritar com você, mesmo quando a pessoa grita certo, né? Provavelmente, acho que muita gente já passou pela experiência de alguém brigar com você e falar, putz, fulano tá certo. Mas quem gosta disso, de ser humilhado publicamente, né? De ser xingado, ofendido, se sentir violado, esse sentimento de se sentir desrespeitado. Quem gosta disso? Ninguém. Então, assim, em regra, né? Então, quando a gente fala muito, passa muito por esse lugar de como você gosta de ser tratado, e aí você olhar para a sua história familiar, e a gente já falou disso em outros episódios, para falar da questão de quando o teu padrão é um padrão
disfuncional por si só. E aqui a gente hoje não vai se propor a falar disso. Sim, então a reflexão, né, é como que é na sua família resolver problema. A gente quer que vocês pensem sobre isso. Escreva sobre isso. Escreva como que você tem resolvido o problema na sua vida e ver o que isso tem de semelhança e de diferença. E ver se você se encaixa em algum desses tópicos que a gente botou do brigar errado, né, da forma de brigar disfuncional e não saudável, onde vocês não vão construir nada para além de danos para o relacionamento de vocês e para a vida pessoal de vocês. E queremos trazer também o brigar certo. Que é a melhor parte. O brigar certo, gente, princípios básicos do brigar certo, norteadores, toda vez que você for pensar em resolver algum problema com o seu parceiro de vida, sua parceira de vida, tenha isso em mente. Primeiro, respeito. Você olhar e falar assim, isso é um sinal de respeito? Logo você já vai descartar milhões de coisas. O princípio base do respeito. Eu gostaria de ser assim, de receber esse tipo de comunicação? Eu gostaria de ser tratada dessa maneira? Isso pra mim é respeitoso? Cara, isso ali já nivela muita coisa. E o respeito tem que ter em qualquer lugar. Qualquer relação precisa haver respeito. Em especial numa relação de um time, de uma parceria. Sim. Aí então nem se fala, né, amor? Sim. O outro pilar é a transparência. Gente, comunicação em que você não entende, também não faz questão de explicar e ao mesmo tempo você não é claro o suficiente, transparente, fica nebuloso porque tem informações que você não quer falar. Que você... tá até canseira. Transparência. Seja claro, não espere que o outro adivinhe. Lembra do brigar errado? Ponta de pedir pro outro adivinhar. Cara, peça, deixa claro a sua expectativa, deixa claro o seu desejo, deixa claro o que você quer com aquela conversa. Olha, eu quero conversar por conta disso. A minha finalidade é que a gente viva um relacionamento XYZ. Por isso que eu tô vindo aqui conversar. Então, isso já deixa um tom da conversa de uma forma de adulto. Não é a criança ali gritando, esperneando, porque é isso, como a gente está falando de dor infantil, de raiz familiar, às vezes você está tão na dor que é a sua criança que está ferida ainda que está gritando com o outro. Não é um adulto que, consegue colocar ali em palavras o que quer dizer, se expressar. E mesmo, inúmeras vezes a gente falou assim, eu não sei nem o que eu tô sentindo. E aí a gente vai conversando, tá, mas vai falando. Aí vai falando, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo... Isso a gente, né, a sociedade botou na nossa cabeça que sentir raiva é feio, sentir tristeza é ruim, a gente tem que estar sempre alegre. Calma, expõe isso. Esse parceiro é um lugar de confiança. Deveria ser o relacionamento com o seu parceiro, deveria ser um relacionamento de confiança, um espaço ali onde vocês podem compartilhar do coração de vocês. Um lugar de segurança. Um lugar de segurança. Então a transparência é que gera esse lugar e consolida esse lugar. E vai fazendo a manutenção desse lugar de segurança e conforto. Acho que é essa a palavra. Gente, não tem nada melhor do que você poder se mostrar. A gente vem repetindo aqui, o ser humano, todo ser humano, tem a necessidade de pertencer, de se sentir acolhido. Então, o relacionamento a dois precisa ser esse lugar. Se ele já não é para você de numa amizade, num namoro, num noivado, num casamento, gente, para tudo. Se você não está casado ainda, puxa o freio de mão, repensa o que está acontecendo. Pode ser inclusive um erro seu, né? Mas um erro seu diretamente, porque o outro te procura e você, por exemplo, é muito fechado. Então, mas precisa ser esse lugar onde você se mostra para o outro completamente. O outro sabe dos teus podres, sabe as partes boas, as partes ruins. E é isso, está tudo bem. E continua te amando, te aceitando por isso. Você não precisa criar máscaras, né? Sim, e o time, né, que a gente está falando para você ver o seu parceiro como alguém do seu time, é exatamente isso. Quando você está num time, não sei quem que vai assistir aí, já jogou alguma coisa, direitinho, os membros do time sabem, fulano não é bom nisso, então eu vou cobrir ele, então por isso que ele não vai ficar nessa posição. Então, assim, mostrar as dores, né? Mostra as suas dores para quem você confia. Então, se você não confia, como o Douglas falou, deu o freio de mão aí, aperta o freio de mão, repensa, reflete, porque assim, é básico. Isso aí é a base de um relacionamento saudável. Alguém que você pode se mostrar
completamente, de uma forma a ser acolhido e receber esse amparo, essa direção, muitas vezes esse confronto, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui você precisa realmente melhorar, mas esse espaço de segurança. Sim, uma outra questão que eu sempre gosto de citar é, gente, faça perguntas. Faça perguntas. Antes de você fazer afirmações, e várias vezes a gente já teve que discutir questões delicadas, até hoje surge algo que a gente viu e não desceu bem. E, gente, tem dia que eu quero surtar. Aí eu chamo Leila e falo, amor, vem cá, pô, eu vi essa cena assim assado. Qual era a tua intenção? Antes de eu falar o que eu tô vendo, antes de falar o que eu tô pensando, sentindo. Aí ela fala, amor, era isso. Eu falo, tá. Ela me pergunta, por quê? Eu falo, poxa, é que eu tive essa interpretação. Gerou esse sentimento em mim. Eu não tô falando sobre o que o outro fez, tô falando sobre o que aquela cena gerou em mim. E essa é uma outra questão que a gente vê muito acontecer. As pessoas não perguntam e elas já chegam fazendo atacando, fazendo afirmações categóricas. Não, você fez isso. Peraí, calma, eu não fiz não. Eu não fiz isso. E aí até a gente aproveita para retomar aquela questão de, às vezes, alguém age com uma cena que o teu irmão fazia, o teu pai, o teu tio, e automaticamente você linka como se o outro tivesse feito igual. Ou seja, mais uma vez você continua na dor. Então você não foi curada daquele problema, daquela cena, daquele trauma. E aí você remete, você faz uma releitura no teu relacionamento atual. E, gente, isso é tão triste. E a gente toca nesse ponto porque tudo que nós mais desejamos é que você viva um relacionamento pleno, feliz, leve, gostoso. Então é por isso que a gente vai... Construção, né? De uma eterna construção. Sabe uma casa que você está sempre tendo que dar uma pinturinha, né? Passar um pano de chão, e você senta, curte a casa, quando você vê que não, já tem que fazer uma comida. Mas é a dinâmica da casa, né? A dinâmica natural da vida. Então, assim, o relacionamento é a mesma coisa. Volta e meia você tem que dar uma pinturinha, né? Levar para passear, dar uma renovada, mudar, repaginar e continuar ali junto, né? O desafio de continuar ano após ano com a mesma pessoa de uma forma apreciável, gostosa de se viver. E o outro ponto, né, que a gente acredita que seja muito fundamental para saber resolver problemas no relacionamento é a questão de escolher bem as palavras. Essa é assim, a gente deveria levar isso para a vida, a gente deveria aprender isso desde pequeno, devia ter um tema na escola, uma aula só sobre como se comunicar, para a gente aprender desde pequeno princípios chaves de comunicação. Mas muitas vezes a gente foi criado também num lar com muita violência emocional, muita violência psicológica, muita violência nas palavras, muitos xingamentos, você não presta para nada, você não vai servir para nada. E o que a gente vai fazer no nosso relacionamento? Releitura. Fazer a mesma coisa. E aí a nossa forma de trazer uma questão que incomodou é ofendendo, não escolhendo bem as palavras. Então, pilar central para se brigar certo, resolver problemas de forma saudável, escolher com cuidado as palavras, porque de repente, como eu sempre faço, gente. Mas se ele fizer, fica assim um caos para mim, que é usar termos gerais. Então, você sempre faz isso. Tenta focar, lembra, no último a gente falou disso, né? Foca na situação, não foca na pessoa, não leva a crítica pro pessoal, leva a crítica para a situação. Você tem direito de criticar, você tem direito de ficar angustiado, ou triste, ou insatisfeito com alguma coisa. A relação se constrói assim, quando um traz uma insatisfação e eles juntos vão pensando em soluções para aquilo. Então, assim, pense bem nas palavras, cuidado com as palavras. As palavras, elas são muito danosas ou muito abençoadoras. Elas têm duas formas. Ou ela mata o que às vezes está ali já quase morrendo, mas você poderia com as palavras trazer aquilo à tona de bom, reerguer aquilo, ou aquilo vai pro beleléu. Então, ou você mata com essas palavras, ou você constrói coisas com essas palavras. Até aquele provérbio que diz, né? As palavras têm o poder da vida e da morte. Aqueles que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Eu amo esse provérbio. Sim. Então, na sua boca, na sua língua, tem o poder da vida e da morte. Escolha utilizá-la para a vida. Essa é a nossa sugestão para você. Sim, mas você só consegue usar para a vida se você tiver esse entendimento de como que você está reproduzindo padrões familiares,
Como que você recebeu esses padrões? Por isso que o nosso convite o tempo todo aqui é reflita sobre o que você recebeu, porque só você sabendo o que você recebeu que você pode modificar. Então, se você recebeu muita morte de palavra, provavelmente você vai ter que fazer um esforço grande, um trabalho emocional, às vezes está se liberar dessas palavras, um trabalho emocional para perdoar esses pais que puderam dar o que eles puderam dar. Então, é esse o convite. Uma outra questão, um outro ponto, né, ainda sobre essa questão de brigar certo, a hora de falar. Gente, o momento, tem dia que não é dia de discussão. Então, uma pessoa está estudando para uma prova, um concurso importante, aí você vai discutir naquele dia, naquele evento especial, um aniversário. Gente, não tem hora, tem dia. A pessoa chegou do trabalho cansada, aí vai ter aquela discussão às vezes delicada, que é longa. Não, gente, espera a hora certa para você poder colher do outro o melhor de cada um. Sim, sabedoria. Sabedoria para um momento, o tempo. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu amo esse versículo da Bíblia. E, de fato, há tempo para todas as coisas. Então, às vezes, o papo é certo, é importante, a hora é legal, mas... A hora não, perdão. A ideia é boa, mas o momento errado, gente, pode estragar tudo, pode colocar tudo a perder. Sim. E eu acho que vocês mesmos conseguem tirar os inúmeros benefícios conforme a gente foi falando aqui sobre por que investir na comunicação, investir em uma forma saudável de resolver problemas. Mas mesmo assim a gente pontuou uns aqui para falar com vocês, né? Que eu acho que o primeiro benefício, com certeza, é um benefício pessoal. É você estar bem com você mesmo. É você não tem... Gente, nunca eu acho que tive um sentimento tão gostoso quando a gente resolve uma coisa e fala assim, cara, eu acertei na forma de falar, eu acertei na forma de me posicionar, eu acertei na forma de me expressar. Só que isso é uma construção. Aqui são 4 anos e meio de muita conversa, muita forma de melhorar, Então, assim, é trabalhoso, mas o que a gente colhe hoje, né, perto do que a gente plantou lá no casamento, o que a gente teve no início do casamento, é assim, sei lá, qual a palavra? Incomparável. Incomparável. Então, assim, é incomparável. Então, é um bem-estar interno, e eu sempre lembro daquela música, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. É do quem? Charlie Brown? Charlie Brown, gente. Então, assim, sempre mandando mensagens boas pra gente. Cara, o homem quando tá em paz, ele não quer guerra. Só que ele só vai estar em paz se ele tá bem, em paz com a família de origem dele. É isso que a gente tá trazendo. Então, o bem-estar interno, quando você, cara, tá construindo uma comunicação saudável, quando você tá indo, né, em direção àquilo que você quer, saber brigar certo traz uma paz assustadora. E para o casamento, para a relação, gente, traz fluidez. Fluidez para a relação. O negócio, sabe? A ideia do que a gente falou do óleo da engrenagem lá, como perdão, gente... Quando o relacionamento qualquer questão não vira aquele motivo do fecha o peito, sabe? Que dá aquele aperto no peito, o estômago fecha. Não gera isso. Deu um problema, você joga ali, conversa. O jogar que eu falo você traz pro outro. Pô, tô sentindo isso, até o que Leila comentou, e a gente até hoje faz muito isso. Ai, eu tô tão irritado, tão chateado, tô me sentindo ansioso, não sei o que houve. E a gente vai vasculhando junto, sabe? Desembaralhando aquele... Dando espaço pro outro trazer. Poxa, gente, aquilo traz luz, e onde há luz não há treva, não há mal-estar, não há... É na escuridão que tudo que é ruim floresce. Então, assim, quando você traz luz sobre aquele mal-estar, sobre aquele sentimento com verdade, o relacionamento fica muito fluido. E cada vez que surge um problema, vão se tornando menores. Às vezes é até uma situação séria, mas vocês aprenderam a criar uma fluidez tão gostosa, tão boa, que vai assim, ó, instalar de Deus porque não passa rápido. Sim, então traz muita conexão pro casal, traz amadurecimento pro casal, traz alinhamento. Gente, tudo coisas muito boas para você aprender, se sentir estimulado aí, para você, cara, botar isso em prática e viver isso no seu relacionamento. Outra coisa, isso gera o benefício de uma comunicação saudável, espaço para cura e não para feridas. Porque dependendo das palavras que você usa, você pode despertar uma ferida, aumentar uma ferida. Então, seja um agente de cura no seu relacionamento. E com certeza o agente de cura, o espaço de cura, de transformação, de
restauração, muitas vezes, pode se dar no seu relacionamento, dependendo da forma com que você lida com os problemas que aparecem. Então, isso é um baita benefício. Inclusive, até quando a gente estuda isso, porque nós ainda não temos filho, então não dá para falar da prática da coisa, que inclusive quando os filhos chegam, eles já entram nesse trilho, né? E foi uma coisa até que chocou muito a gente estudar isso, é que normalmente quando criança dá problema, na verdade ela só está sendo a válvula de escape do sistema, né? Então, em regra, a gente não está falando de questões de saúde aqui de modo geral, tá? A gente está falando de questões emocionais, aquela criança muito agitada, violenta, coisa do tipo, né, amor? Então, né, que você ficou tão quieta aí. Eu tô prestando atenção. Então, normalmente aquilo é um desdobramento de uma questão do casal, da família, que está mal resolvida, não está alinhada, não tá no local devido. Então, isso, inclusive, as crianças, quando vêm, já entram aí. Assim como você veio, né? E muitas vezes a comunicação na sua família, a forma de resolver o problema não era saudável, e você veio e aí surfando essa onda, e só você sabe o preço que você tá tendo que pagar, ou vai pagar, ou tá pagando, enfim, por conta disso, e o gasto de energia para isso ser modificado. E imaginar também que você pode perpetuar algo bom, né? Imagina só, todos os seus filhos, seus netos, todo mundo vivendo. Todo mundo vai beber dessa fonte. O que você não viveu. Teus pais quebravam o pau, se agrediam, saíam de casa, aquela violência, aquela confusão. Aí você fala, não, aqui em casa é diferente. Aí seus filhos crescem e nem conhecem esse mundo. Aí os filhos dele fazem você só olhando, pensando, fui eu que estabeleci isso na minha casa. E o outro benefício, o grande benefício para a gente já começar a encerrar aqui, é que quando você pega o seu relacionamento para ser esse laboratório de aperfeiçoamento, de melhora, de mudança, de forma de resolver problemas, isso vai para todos os campos da sua vida. Amizade, trabalho, você vai ver frutos disso em outras relações que você vai poder botar em prática aquilo que você investiu ali no seu relacionamento. Isso eu acho que é um benefício e tanto. E os passos práticos para você começar esse movimento? Primeiro, sempre é o mesmo, qual é? Reconhecer suas raízes. Então você precisa, meu querido, minha querida, olhar para sua história e ver na sua família, e como a gente se fala, anota, porque a memória esquece. Então anota, como os pais resolviam. Gente, provavelmente vai vir alguma cena na sua cabeça. Escreve uma carta, escreve como se fosse para você mesmo. Pô, meus pais não sabiam discutir, os meus pais ignoravam os problemas, os meus pais eram omissos, os meus pais não tratavam as situações, ou os meus pais eram muito chatos, tudo eles iam no detalhe, ficavam ali horas gritando, não sabiam falar, não sabiam a hora de falar. Então tudo isso você pode parar agora e anotar qual é o seu padrão, qual é a tua história, como os seus avós, os seus tios resolvem problemas. Sim, e o quanto você, que provavelmente você está aqui, já é um adulto, ou pelo menos é um jovem, um adolescente já na juventude, você também já precisou resolver problemas algumas vezes. Pois é, como você está resolvendo esses problemas? Então, o primeiro passo é reconhecer isso. Cara, o que você ganha, o que você perde resolvendo dessa maneira? É sempre uma tarefa que eu amo passar para os meus pacientes, para os meus clientes. Eu falo, olha, o que você ganha, o que você perde estando nessa posição que você está trazendo. Nesse comportamento, o que você ganha, o que você perde. Então, primeiro passo, gente, reconhecimento. Segundo passo, investir. Investir em mudança, investir em ajuda, investir em conhecimento, investir em boas referências para você ver, cara, tá bom, essa é a forma ruim, disfuncional de eu lidar com o problema. Como que é uma forma positiva? A gente já trouxe várias coisas aqui, mas você pode ver pessoas próximas a você que resolvem problemas de uma forma admirável, com esses fatores e pilares que a gente pontuou aqui de a forma certa de se brigar, de se resolver essas questões. Então, primeiro passo é esse, reconhecimento. Segundo passo, investimento. Cara, terapia, workshops, tem tantos espaços para você, esse autoconhecimento, de você chegar nesse ponto de reconhecer. Você precisa se conhecer, você precisa ver, identificar que isso é um padrão disfuncional na sua família e na sua vida. Então... E como a gente sempre fala, com honestidade e gentileza, gente. Não, você não constrói nada de bom com violência, brutalidade. É sempre com honestidade e gentileza. E aí, duas sugestões que a gente deixa para vocês. Uma é o livro Comunicação Não Violenta. Sabe? Tem um livro... eu esqueci, mas é um livro, gente, antigo. Um livro utilizado... Tem cursos sobre você se capacitar para a comunicação não violenta. Então, assim...
É importantíssimo você que quer aprofundar sua comunicação, ver lá os pilares da comunicação não violenta nesse livro super acessível, super fácil de ler, e é isso aí. Um filme também que eu recomendo, gente, muito legal, chamado Escritores da Liberdade, baseado em fatos reais, mas só para mostrar que é uma escola com um grupo de alunos, cada um com a sua história, eles têm que aprender a conviver e lidar com as questões dele. Então vale muito a pena também para pensar sobre o tema. Sim, e para encerrar, a gente sempre termina falando que não são escolhas fáceis, mudanças, movimentos sistêmicos, movimentos aí, né, de melhoria, de fazer diferente, são movimentos que muitas vezes doem. E você pode buscar ajuda, você pode passar por isso, né, com a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém, enfim, você aí que quer não passar isso sozinho, né, que é muito importante essas mudanças, principalmente mudanças muito profundas, que doem, né? Busque ajuda de um profissional. E estamos aqui para encorajar vocês a fazer esses movimentos, fazer essas reflexões, pensar nessas tarefas que a gente deu para vocês, de escrever, enfim, tudo que está aí. Estamos totalmente disponíveis para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no nosso canal, fica aqui pertinho da gente, coloca nos comentários o que vocês acharam, dúvidas, sugestões de temas, a gente está super aberto para a gente poder interagir. Então curta, comente e seguimos juntos. E o nosso Instagram também, @sala de casa, para você não deixar de seguir a gente lá e acompanhar o que a gente tem feito, a nossa rotina, a gente coloca um pouquinho lá, tá bom? Um beijo. Beijo. Até a próxima!